Olá, seja bem-vindo à nossa conversa de como implantar o RH estratégico. Eu sou Marcelo de Elias, sou professor, palestrante e escritor. Inclusive falo bastante sobre RH estratégico e acho que vou poder ajudar você nessa demanda. O que é o RH estratégico? Por que falar de RH estratégico? Por que aprender como implantar o RH estratégico? Primeiro, porque as empresas estão mudando. E se estão mudando, elas passam por transformações radicais. Transformações que requerem um novo tipo de RH. E o que essa mudança tem feito com as empresas? Tem feito com que o RH seja diferente. E ser diferente requer com que os profissionais de RH sejam diferentes. Você que, de fato, quer ser um profissional de RH estratégico, você vai estar alinhado com o que a empresa precisa, com o que o seu gestor precisa, o que a empresa pede. Isso fará toda a diferença na sua vida, na sua carreira, fará a diferença no seu papel dentro da empresa. O profissional de RH estratégico, ele tem muito mais chance de crescer, tem muito mais chance de mostrar o seu valor, tem muito mais chance de ter um papel diferenciado e não ser terceirizado, que inclusive é um risco dos próprios RHs. Então entender o RH estratégico é muito importante para nós profissionais de RH e ser esse pioneiro, esse agente de transformação que implanta o RH estratégico dá a você, profissional de RH, um status diferente dentro do seu papel de RH, dentro da sua missão pessoal e principalmente dentro da sua carreira, fazendo de você uma pessoa diferenciada. E por que é importante entender isso tudo? Porque as empresas mudaram. E se elas mudaram, elas precisam de posturas diferentes, de mentalidades diferentes, de ações diferentes. As demandas são outras. Os gestores, eles querem do RH uma postura diferenciada. Os gestores de linha, aqueles lá, os supervisores encarregados que fazem as coisas acontecer, querem no RH um parceiro de negócio que ajuda na gestão de pessoas. E os funcionários, então? Eles querem, de fato, que o RH seja um defensor deles, que seja um apoiador deles, que entenda as suas demandas. Ficou mais difícil ser RH, não é? Então o RH precisa mostrar o seu valor. E você, profissional de recursos humanos, tem a chance de se destacar, sendo um profissional de RH estratégico que implanta e faz acontecer esse novo modelo. Mas para entender bem, nós precisamos entender o seguinte: o que é o RH estratégico? E é isso que a gente vai conversar agora. Cada pessoa define de um jeito. Vale a pena a gente entender que o RH estratégico nada mais é do que aquele RH que consegue agregar o valor às pessoas e também ao negócio. Porque pensa bem, o RH que agrega valor exclusivamente ao negócio, ele vira um RH de fato com resultados, mas distante da realidade. Muitas vezes implantando coisas sem sentido, muitas vezes criando um ar de arrogância e distanciando das pessoas. E quem distancia das pessoas não consegue, de fato, operacionalizar os seus processos, os seus projetos, as suas ideias, por mais estratégicas que sejam. Mas também o RH que se aproxima exclusivamente das pessoas, ele tem um risco muito grande. Um risco de não agregar resultado. Porque as pessoas gostarão desse RH. Imagina só aquele RH que todo mundo tem carinho, sabe que está junto, sabe que está ali fazendo acontecer. Mas será que as ações do RH de fato vão contemplar as necessidades da empresa? Então o RH estratégico é o RH que une o melhor desses dois mundos. Ou seja, é o RH elo entre as pessoas e os negócios. Então ser um RH estratégico é uma demanda necessária para a sobrevivência do RH. Muitos pesquisadores, professores, alguns muito famosos, como o guru Rancharan, ou Rancharan, ele disse recentemente isso, que o RH ele pode ser terceirizado. E por que ele disse isso? Justamente porque o RH precisa mostrar o seu valor, mostrar a sua cara e mostrar o seu papel estratégico. Mas não é tão simples assim. Como é que a gente faz para implantar de fato um RH estratégico? Se você tem uma empresa que está começando agora, o RH está começando agora, talvez fique um pouco mais simples. Mas se você já tem um RH estruturado, como é que você faz essa transição, essa mudança de um RH tradicional, que a gente pode até chamar de RH terceirizável, para o RH estratégico? Não tem uma regra, não tem uma fórmula, mas eu posso dizer para vocês que, de acordo com os meus estudos, e eu estudei um monte de empresa, estudei uma série de literaturas, estudei uma série de realidades de profissionais de RH, e eu cheguei à conclusão que 6 coisas precisam ser feitas, e que eu chamo de uma sugestão de modelo de implantação. Esse modelo, para ficar mais fácil de ser entendido, eu representei ele através de um fluxograma que você vai ver agora. Esse fluxograma que você percebe, ele tem 6 etapas. E essas etapas devem ser construídas, conduzidas de uma forma sequencial. E tudo começa com a etapa 1. Que etapa é essa? Verifique a disposição e a capacitação da equipe de recursos humanos. Talvez está aí o segredo mais importante. Tudo começa com a mudança de pensamento.
Isso não serve só para RH, isso serve para qualquer coisa, para liderança, para uma mudança de cultura nas empresas. Todas as ações novas precisam de pensamentos novos. Entenda isso, toda mudança de comportamento precisa antes de uma mudança de pensamento. E a equipe de RH é quem vai conduzir, construir, fazer acontecer esse RH novo, o tal RH estratégico. Então, se a equipe de RH não estiver extremamente sintonizada com essa nova necessidade, vai dar errado. Eu, inclusive, posso contar para você uma experiência que eu passei. Eu fui executivo de RH, trabalhei durante 12 anos em recursos humanos. E quando eu conheci o RH estratégico, confesso para vocês que quando eu conheci, esse tema nem era tão conhecido no Brasil. Eu fui entender um pouco de RH estratégico nos Estados Unidos. E quando eu trouxe de lá essa ideia do RH estratégico, eu voltei tão empolgado, que eu peguei a minha equipe e meio que capacitei-os nesse tema. Ensinei tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu pesquisei, tudo que eu vi, e o pessoal ficou entusiasmado. Puxa, que legal, o RH estratégico e tal. Mas chegou um momento, quando foi dar o startup, sabe, quando foi dar aquele ponto inicial, quando foi começar de fato o RH estratégico, eu parei e falei, opa, alguma coisa está errada. Sabe o que estava errado? Por mais que as pessoas entendessem o que era o RH estratégico, faltava aquele sentimento de urgência, aquele sentimento de necessidade, aquela insatisfação. Engraçado falar isso, né? Mas é verdade, porque toda mudança só começa com uma insatisfação. Enquanto as pessoas não entenderem que existe um jeito novo e esse novo é melhor do que o jeito que temos hoje, elas não vão se dedicar com tanta empolgação, com tanto entusiasmo ao novo. Então nós temos que criar nas pessoas de RH o sentimento que, por melhor que esteja, tem um jeito melhor. Por isso que eu falo que tem que gerar essa insatisfação. Essa insatisfação de falar, puxa vida, tem um jeito novo. E esse processo demora. A minha experiência, pelo menos a minha realidade enquanto executivo de RH, foi de dedicar mais de um ano na geração de insatisfação e capacitação. Então eu tive que mostrar para a equipe de RH que tinha um jeito novo. E esse jeito novo era o que nós precisávamos chegar. Então eu dediquei tempo capacitando e gerando essa disposição para o novo. E essa é a mudança, como eu disse, mais difícil, porque é uma mudança atitudinal. Ela requer atitude. E requer também o desenvolvimento de novas competências. E uma delas é o interesse pelo mundo dos negócios. Está aí um grande dificultador das pessoas de RH. Eu posso falar porque eu também sou de RH. E falo isso sem medo e sem vergonha nenhuma de dizer. Porque o RH, de fato, se interessa tanto por pessoas, se interessa tanto por processos de recursos humanos, ferramentas, metodologias, seleção, recrutamento, treinamento, enfim, tudo isso é tão legal que muitas vezes o RH não se interessa de fato para entender a linguagem dos negócios, entender o que de fato as empresas precisam. E essa competência, muito mais do que estudo, requer vontade. Então, quais são as ações importantes para essa primeira etapa, que é da disposição e capacitação da equipe de recursos humanos para o RH estratégico? Primeiro, capacitá-las. Capacitá-las nas novas competências, como negociação, inteligência financeira, como a capacidade de fazer gestão de projetos e medir os resultados desses projetos, são capacidades importantes. Mas não esqueça que capacidade sem vontade não faz a diferença. Então trabalhar, dedicar tempo para que as pessoas realmente entendam a importância de ser um RH estratégico. Então a sensibilização é tão importante, eu diria talvez até mais importante do que a capacitação. E uma forma de sensibilizar, sabe o que é? Fazer benchmark, visitar outras empresas, visitar outras realidades, ver que tem um jeito novo de fazer. E isso é muito legal. Principalmente envolver a equipe de RH na construção desse novo RH. Quando vem de cima para baixo, as pessoas têm uma tendência a meio que reagir apenas atendendo uma demanda da chefia, da gerência do RH. Mas quando as pessoas entendem de fato que aquilo faz parte da realidade delas, principalmente participando da construção desse novo modelo, o nível de envolvimento é muito maior. Como você pode perceber, esse é o primeiro estágio, são 6 etapas. A segunda etapa para a construção de um novo RH, do RH estratégico, é buscar um alinhamento estratégico. O que eu chamo de alinhamento estratégico? É justamente você entender o que a empresa precisa e construir ações de RH que atendam o que a empresa precisa. Por incrível que pareça, tem RH que é levado ao sabor dos ventos. Ele vai justamente aonde a necessidade manda. Não que isso seja totalmente errado, mas o RH ele tem que ter vontade própria. Ele tem que construir projetos proativos e ações proativas que ele entende que são importantes para a empresa.
Mas é claro que esses projetos proativos eles não podem ser desalinhados da realidade do que a empresa precisa. Então, entender o que a empresa precisa e traduzir isso em ações práticas, em projetos, em necessidades, em metodologias de recursos humanos, realmente é algo extremamente diferencial para o RH estratégico. Por isso que é a segunda etapa. A primeira é trabalhar a cabeça das pessoas de RH. E a segunda, entender o que a empresa precisa para que, de fato, possamos construir um RH estratégico. Quando falamos de alinhamento estratégico, vale entender que a empresa é como se fosse uma árvore. Na árvore nós temos o quê? O fruto, a fruta, que é aquilo que todo mundo colhe, né? É o que tem interesse na árvore. Mas para ter esse fruto tem que ter o quê? Tem que ter o galho, os galhos da árvore, porque são esses galhos que trazem o fruto até nós, não é? Mas esses galhos estão presos onde? Estão presos num tronco, que é aquilo que de certa forma sustenta os galhos, a copa da árvore. Mas para uma árvore ser forte, robusta, sustentável, ela precisa de raízes. E raízes que realmente seguram, né? E mantêm essa árvore em condições de ficar erguidas e produzindo. Não é isso? Então vamos comparar a empresa com uma árvore. Se a árvore tem os frutos, que é aquilo que você colhe, na empresa nós temos o quê? O resultado financeiro, o lucro, que é aquilo que a gente colhe. Não esqueça que o lucro é um resultado, e não chama resultado à toa, porque é algo que você colhe, algo que você vai ter como o resultado de uma equação, de uma série de coisas que você fizer. Mas para ter esse resultado financeiro, o lucro, você precisa de quê? Da mesma forma que a árvore precisa dos galhos para trazer os frutos, nós precisamos de clientes para trazer esse lucro. E esses clientes só estarão ali se tivermos um tronco muito forte que nada mais é do que os processos internos, os processos de compra, de venda, de produção, de fabricação, de prestação de serviço, depende da sua empresa. Mas esse processo, esse tronco, para ser robusto, sustentável, precisamos de quê? Precisamos de raízes que são as pessoas. Então, numa relação de causa e efeito, nós podemos dizer que, para ter lucro, precisamos ter clientes satisfeitos, leais, dispostos a comprar. Mas para ter isso, precisamos de processos internos de qualidade, processos robustos, processos confiáveis. Isso só é possível com pessoas capacitadas e pessoas dispostas. Por que eu estou falando isso? Justamente para você entender que a relação entre pessoas e resultado ela já é inerente ao processo. É muito fácil de entender. Tudo que a gente faz em gestão de pessoas ou vai dar um resultado positivo nos processos internos, na qualidade, na prestação de serviço, ou vai ter um impacto nos clientes, ou vai ter um impacto nas finanças, ou vai ter impacto nisso tudo, porque são as raízes que sustentam a árvore. O que nós precisamos fazer é entender o que a empresa precisa na questão financeira, o que a empresa precisa na questão clientes, mercados, o que a empresa precisa na questão processos internos, para que então, em gestão de pessoas, nós tenhamos condições de conduzir ações, projetos e metodologias que ajudem a empresa a construir e alcançar os seus resultados. Então, para que nós tenhamos esses resultados de forma positiva, nós precisamos de algumas ações. A minha sugestão é que você comece entendendo quais são as metas e objetivos da empresa. E só tem um jeito de fazer isso, perguntando. Inclusive, uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers disse justamente isso. Eles perguntaram para vários CEOs, vários presidentes de empresa, o que eles pensam do RH. E uma das coisas que mais foi respondida por eles foi isso. O RH não pergunta sobre o negócio. Então o RH precisa ter essa disponibilidade de perguntar. Perguntar para os gestores de linha, para os supervisores encarregados, diretores, alta administração, até onde ele conseguir chegar. O que eles estão buscando enquanto resultado do negócio, para que o RH possa então construir ações proativas para chegar nesses resultados. E a partir daí, identificar quais são as ações de RH. A terceira etapa da metodologia de construção de um RH estratégico é elaborar o planejamento estratégico de recursos humanos. Essa terceira etapa ela é importante, mas ela só vai ser bem construída se antes tiver a etapa 2, que é o alinhamento. O que é o planejamento estratégico de RH? É um documento que serve para nortear, balizar quais são as ações de RH. Então é importante que toda a equipe de RH e também a alta administração entenda quais são as prioridades, quais são as ações que o RH vai construir durante um determinado período de tempo. Os principais planejamentos estratégicos de RH são construídos com o tempo de 1 ano. Normalmente, no final de 1 ano, se constrói o planejamento estratégico de RH do ano seguinte. Mas pode ser um planejamento semestral ou trimestral, de acordo com a sua realidade. O que importa é que ele seja realmente periódico.
Mas ele ajuda muito a manter o foco, porque quando você escreve, constrói um documento onde você diz exatamente quais são as ações e prioridades a serem trabalhadas pela RH, toda a equipe de RH e toda a empresa, inclusive o próprio orçamento da empresa, pode ser construído em função dessa realidade. E, mais uma vez, seria importante se esse planejamento de RH fosse construído junto com a equipe de recursos humanos, feito a várias mãos, para que as pessoas possam também se interessar e se tornarem corresponsáveis como coautoras de todo esse processo. E como é que a gente constrói um planejamento estratégico de RH? Na verdade, esse tema é muito profundo. Vale a pena, numa outra oportunidade, a gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas, em linhas gerais, podemos dizer que ele começa com a definição da iniciativa estratégica. Qual que é a missão, visão e valores do RH? Além disso, fazer aquela famosa análise SWOT, que hoje no Brasil estão acostumando a chamar de análise fofa, não é? Fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças do RH, não apenas da empresa, mas do RH. O que o RH tem de bom, o que o RH tem de ruim, o que o RH tem que melhorar, o que o RH tem de oportunidade, o que ele tem de ameaça, e com essa diagnose, com esse diagnóstico de como está o RH e para onde ele quer chegar, missão, visão, valores, você tem condições de traçar os objetivos estratégicos, que é definir quais são aquelas prioridades a serem atacadas naquele período de tempo. Por exemplo, você pode definir que para esse ano temos 3 prioridades: desenvolver líderes, melhorar o clima organizacional e reter talentos. Por exemplo, são 3 objetivos estratégicos. Sugiro que você tenha no máximo 3 ou 4, porque se tiver muitos objetivos, você perde o foco. Com esses objetivos definidos, aí sim você define quais são as iniciativas, as ações e os projetos de RH. Do tipo, se você tem como objetivo desenvolver líder, de repente uma ação importante, um projeto importante é implantar uma universidade corporativa de liderança. Então as ações que estarão trabalhando, estarão acontecendo naquele período de tempo para atender aqueles objetivos. Com foco nessas ações e projetos, você estrutura um plano de ação, quem faz o que, a qual tempo, com qual orçamento e, principalmente, defina quais são os indicadores e metas que você vai usar para medir se aqueles projetos, aquelas iniciativas, aquelas ações realmente estão dando o resultado. Com base nesse planejamento estratégico de RH, você então consegue ter um foco mais definido e uma agregação de valor melhor. A quarta etapa do nosso modelo de implantação de RH estratégico é dar atenção aos processos e aos resultados mensuráveis. Meus amigos, principalmente vocês que já são de RH, você tem uma ideia clara, né, de como isso é importante. Se você não medir o resultado, você não consegue avaliar se você está chegando naquilo que precisa e o principal, você não consegue mostrar para as pessoas se você está de fato agregando valor. Então nós temos que ter essa habilidade de medir os resultados das ações de recursos humanos, dos treinamentos, da seleção, dos projetos que o RH implanta. Não é fácil. Talvez isso requeresse um curso específico sobre o tema. Mas, em linhas gerais, eu posso te dizer algumas coisas bem legais, como, por exemplo, tudo isso depende de uma vontade, porque não é fácil. Então, o RH tem que estar bem voltado para querer medir resultados. Mas não querer medir resultado de tudo, o tempo todo, daquilo que é mais estratégico, daquilo que realmente dá condições de você mostrar o seu valor e medir o seu valor. Agora, quando medimos o valor, é importante você entender que existe a medição da eficiência e a medição da eficácia. São coisas diferentes. Medir eficiência é você medir se o processo está bom, se está tudo acontecendo no tempo certo, no prazo certo, com o orçamento certo. Agora, medir a eficácia é ver se aquilo realmente deu o resultado esperado. Então, o RH tem que ter a habilidade de medir tanto a eficiência quanto a eficácia. Medir tanto os processos, se eles estão bons, como também os resultados, se eles estão chegando naquilo que nós precisamos alcançar. Como eu disse, isso ajuda muito para que o RH tenha mais espaço junto aos gestores. Uma das perguntas que eu mais escuto dos meus alunos, eu sou professor de MBA, professor de desenvolvimento executivo, e muitos dos meus alunos perguntam a mesma coisa. Professor, mas as pessoas não confiam, será que eles vão dar espaço para a gente implantar o RH estratégico? Talvez seja uma pergunta que você tem aí. Mas eu posso garantir para você o seguinte, que qualquer ação de RH vai ser muito mais facilmente aceita pela alta administração se esses gestores confiarem no RH. É uma regra simples. Mas como ganhar a confiança desses gestores? Isso nós precisamos conversar mais. Mas eu posso adiantar a vocês o seguinte, que tudo começa com a apresentação de resultado. Quando você mostra os resultados daquilo que você faz e as pessoas entendem que o resultado é bom, é claro que eles vão confiar mais nas ações de recursos humanos. Então a quarta etapa é essa, apresentar os resultados que você mede, que você identifica como resultados positivos que valeram a pena ter todo aquele investimento. Então, escolha
primeiramente, quais são aquelas ações, projetos de RH com apelo mais estratégico. Não queira medir tudo, porque gasta muita energia, muito tempo e às vezes até dinheiro. Então vai medir o resultado de uma coisa que tem pouco impacto? Não precisa. Então vai medir aquilo que é mais estratégico, aqueles projetos que têm a ver com alinhamento estratégico, aqueles projetos de maior impacto. E outra dica que eu queria dar para vocês, que é um segredo importante, é o seguinte: use uma metodologia bem conservadora. Sabe? Porque se você começar a usar metodologias muito ousadas de mensuração de resultado, pode ser que os gestores duvidem do resultado, então seja conservador. Ou seja, se você tem dúvidas se aquilo deu R$1.000 de lucro ou R$1.500 de lucro, assuma que foi 1.000. Seja conservador, para que as pessoas não duvidem do resultado. Crie um placar com os principais indicadores e use isso nas reuniões da equipe de RH. Aqueles indicadores dos projetos, mas também os indicadores da empresa, como absenteísmo, turnover, retenção de pessoas, produtividade, índice de acidentes. É legal o RH se reunir, que seja uma vez por mês, para identificar como estão esses indicadores, tanto do RH como os indicadores da empresa, porque isso dá condições da gente ser mais proativo. E priorize aqueles indicadores que a empresa realmente tem interesse. Olhe sempre aqueles indicadores que a empresa tem interesse de olhar, como lucratividade, rentabilidade, produtividade. Aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com o RH? Tudo a ver. Como eu disse para vocês na historinha da árvore, tudo que o RH faz impacta no resultado financeiro, na gestão dos clientes, impacta nos processos. Então, os indicadores disso tudo também são, indiretamente, indicadores de recursos humanos. A quinta coisa importante para você fazer na implantação do RH estratégico é atuar proativamente através de projetos de consultoria interna de recursos humanos. O que significa isso? Significa você antecipar necessidades dos clientes internos, tendo a iniciativa de perceber o que a empresa precisa para implantar essas soluções. Para que isso aconteça, você tem que entender os departamentos da sua empresa, não como departamentos da empresa, mas como clientes internos. E você tem que se ver não como simplesmente um departamento de RH, mas como um escritório de consultoria de projetos de gestão de pessoas. Então você tem que entender o que a empresa precisa e sugerir as ações alinhadas e necessárias para que aquele setor, aquele departamento, aquele processo melhore os seus resultados. Dessa forma, o RH deixa de ser visto exclusivamente como uma área de apoio e passa a ser visto como um parceiro estratégico do negócio. Então não tem regra, isso não tem segredo. A primeira coisa é o seguinte: identifique as prioridades e sugira ações. Identifique de fato o que a empresa precisa e sugira. Por exemplo, se tem um setor da sua empresa que tem um problema lá, está vendendo pouco ou então tem um alto índice de acidentes, identifique ações que ajudem nisso e sugira ações para isso. Mas outra coisa importante é mensure resultados. Porque esses projetos que vão ajudar você a perceber se, de fato, as suas ações estão agregando valor e vão te ajudar muito também a fazer o marketing do RH. Ou seja, um problema que a empresa tinha foi resolvido com uma ação de gestão de pessoas. A última coisa que faz parte desse ciclo de implantação é a revisão da atuação do RH. Ou seja, revise a sua atuação e continue o desenvolvimento da equipe. Porque é um processo cíclico que não termina. Depois disso tudo, é hora de você parar de novo e revisar se está tudo dando certo, se a forma de atuação é boa, se o planejamento estratégico está realmente atendendo às necessidades da empresa, o planejamento estratégico de RH, claro. Refletir se os impactos das ações de RH estão impactando no negócio. E isso é um processo contínuo. Então, revisar a forma de atuação e continuar o desenvolvimento da equipe de RH, estudando novas competências, pesquisando novas ações, novas soluções, é um processo cíclico que faz com que o RH amplie, como se fosse numa espiral ascendente, sempre melhorando, evoluindo, crescendo de forma positiva. Então, reúna a equipe de RH periodicamente, no mínimo trimestralmente, para fazer essa análise crítica, essa revisão. Revise as competências da equipe de RH e busque desenvolver essas competências que faltam, ou aquelas que são demandadas por conta das novas realidades. E continue sempre desenvolvendo a equipe de recursos humanos, porque como toda empresa precisa crescer e aprender coisas novas, a equipe de RH precisa mais ainda. Esse é o processo de 6 etapas para implantar o RH estratégico. Mas um segredo importantíssimo para a gente encerrar. Onde começam as mudanças? Elas começam nos próprios profissionais de recursos humanos. São eles que têm que mudar o mindset, têm que mudar a forma de pensar para conseguir implantar essa nova cultura, essa nova realidade. Seja bem-vindo ao RH Estratégico e boa sorte nesse novo mundo.